de vista de planejamento, qual que é o maior problema de uma fazenda de cria? É que o descarte das vacas, às vezes demora, entra lá em junho, julho, e esses animais não foram descartados, às vezes até em agosto, setembro. E aí o que acontece com a lotação durante todo o ano? Essa lotação não muda muito. Você tem a mesma quantidade de UA que você tem nas águas, você tem na seca. E isso, é lógico, vai prejudicar os pastos na entrada das águas, que é quando o quê? As suas matrizes, as novilhas, as vacas vão entrar na estação de monta. Então vai ter um menor score de condição corporal. Então essas vacas que não são descartadas acaba prejudicando a sua taxa reprodutiva lá na frente. Então o que a gente precisa planejar? Planejar o descarte dessas vacas ali no mês de abril e maio. Ah, mas como eu vou fazer isso, Maurício? Um planejamento da estação de monta, tá? E um planejamento da estação de desmame. Você pode até adotar uma desmama antecipada dos bezerros, uma desmama de 5 a 6 meses, para quê? Para deixar as vacas solteiras, né, desmamadas, né? E aí essas vacas já podem ou entrar no confinamento, ou entrar numa TIP, ou ir para venda. Você já alivia a fazenda no início da seca. Lá em maio, junho, julho, você já está descansando a fazenda, tá? Com menos animais, e isso vai proporcionar o quê? Vai proporcionar mais pastos para as vacas prenhes que vão entrar em estação de monta em novembro, dezembro. Esse é um ponto muito importante. O que acontece em muitas fazendas? Demora para fazer esse descarte, às vezes nem faz, tá? Às vezes esses animais vão ser abatidos a pasto lá em dezembro, janeiro do outro ano. Então você entra o quê? Num ciclo vicioso. As vacas não são vendidas, aí elas entram na seca com bastante gado na fazenda, falta pasto, e aí as vacas que realmente vão para a reprodução estão com baixo score. E aí o que acontece? Baixa taxa de prenhez. Aí você pensa assim, poxa, deu uma baixa taxa de prenhez no meu rebanho, qual foi o problema? Eu não vou descartar todas as vacas carofazias. Errado novamente. Por quê? Porque essas vacas que ficaram vazias, se você não descartar, vai começar esse ciclo de novo. E você sempre vai ter dificuldade com o score das vacas. Então, pense o seguinte, a vaca, a nossa matriz, ela deposita arroba ao longo da vida. Faça uma conta rápida. Uma novilha, ela entra em reprodução com 300 quilos, em torno de 10 arrobas. Essa vaca, se for abatida por exemplo, na quarta, quinta gestação, essa vaca vai ser abatida com 15 arrobas, por exemplo. Quer dizer, em 4 anos na fazenda produzindo, ela acumulou mais 5 arrobas na sua carcaça. Ela está acumulando arroba na sua carcaça. Praticamente 1,25 arrobas por ano. Então é interessante você pensar num planejamento para descarte dessa vaca antes dela começar a ficar uma vaca mais velha, que é a partir dos 6, 7 anos, que essa vaca começa o quê? A perder peso. Então aquelas arrobas que ela acumulou quando era nova, ela começa a perder, ela começa a diminuir a produção de leite, então os bezerros vão desmamar mais leves, menor eficiência no desmame. Outra dica eu vou passar, pessoal, a vaca Nelore, normalmente ela não tem 12 meses de intervalo entre partos. Na média, as vacas Nelore têm 13 meses. Então, se você pensar numa estação de monta de 3 meses, tá? A vaca que inseminou, ficou prenha logo no início, depois de 3 anos, praticamente ela está fora da estação. E olha só como encaixa bem, né? Uma vaca que entra com 2 anos na reprodução, depois de 3 anos, praticamente ela está fora, que é o momento que ela mais acumulou arroba na vida dela, na carcaça dela. Então, além dela produzir o bezerro, ela também acumulou arroba. Isso é muito importante na conta do seu faturamento dentro do rebanho, que é muito expressivo isso daí no resultado final. Vai aumentar custo? Vai, principalmente se você quiser trabalhar com a desmama antecipada, tá? E também para engorda das vacas, se for no caso do confinamento ou tipo. Mas na questão dos bezerros, pessoal, esses bezerros novos, eles são os animais que têm melhor conversão alimentar. Eles comem menos para ganhar mais.
Então isso tem um alto retorno, uma alta viabilidade. Se você não tratar dos bezerros, você vai desmamar esses bezerros tarde. Esses bezerros desmamando tarde, você não vai descartar as vacas porque elas vão estar magras na seca. E aí você vai ter que ficar com essas vacas. Então, o que é mais barato? Você tratar de um bezerro de 200 quilos, que vai ganhar peso, ou você tratar de uma vaca de 400 quilos, que não vai ganhar peso. Muitas vezes ela vai manter ou vai até perder peso. Então aí está numa questão da eficiência da suplementação. Então fica aí a dica, tá, pessoal? Isso tem bastante informação. Então quem quiser mais detalhado disso, entra lá no meu Instagram, escreve Giro do Boi, tá? Que eu vou mandar o passo a passo dessas recomendações que eu fiz aqui, tá certo? Então entra lá, Escotom Pecuária, escreve Giro do Boi nos comentários que nós mandamos aí um material totalmente de graça para você aproveitar essas dicas.